Olá, muito boa noite, Eliane, Alude, tudo bem? Tudo jóia. Tudo Tudo bem, tudo certo. bem. Eu gostaria de pedir autorização para vocês, que a gente possa gravar essa aula, pode ser? Sim, tudo bem. Pode. Tá, e que bom. Então, eu vou pedir para que vocês possam desligar o microfone, mas vocês continuam aí, que eu vou continuar olhando vocês, para que a gente possa fazer a explicação do estágio obrigatório para os cursos de segunda licenciatura e formação pedagógica, tá bom? Eu sou a Aline Cândida, sou orientadora educacional aqui do Polo Uninter Santa Maria, no Distrito Federal. E a gente vai ter então esse tempinho, eu vou fazer toda a explicação do material e depois vocês façam as perguntas, né? Vocês têm a oportunidade de fazer a pergunta no finalzinho da nossa explicação. Então eu vou colocar aqui para que vocês possam acompanhar o nosso slide sobre como fazer esse estágio obrigatório, supervisionado na área de educação, tanto para o pessoal de formação pedagógica quanto para a segunda licenciatura. Vocês estão visualizando? Estão ok? Beleza? Ok. Beleza, então tá bom. Então vocês viram lá na plataforma de vocês que tem lá assim, ó, estágio supervisionado, educação básica, né, que inclui aí a educação infantil, a educação fundamental, né, 1 e 2, ensino médio e educação de jovens e adultos. E também o profissional. Então, o primeiro passo que vocês vão fazer, primeiro vocês vão acessar, colocar seu RU e a sua senha para você entrar no seu curso. Então, aí vai aparecer o seu curso. Dentro do seu curso vão aparecer as matérias. E aí, nas matérias que vão aparecer, vocês vão ver aí que está o estágio supervisionado. Veja que só tem um estágio, mas que inclui esse 2 em 1, né? Poderíamos dizer assim, que são as 200 horas todas inclusas aqui. E aí você vai então clicar no estágio, né? Você vai clicar nesse estágio para você poder ver o conteúdo desse estágio. Então nós temos aqui o material para você poder estudar. Essa daqui é a imagem para quem faz o curso de segunda licenciatura. Então a gente só tem aula 1 e aula 2. Essa aqui é a imagem para quem faz o curso de segunda licenciatura. E essa daqui é para quem faz o curso de formação pedagógica. É desse jeito aqui que aparece para vocês poderem fazer o estágio. Por que será? Quando você clica no estágio supervisionado, você vai então, né, clicar lá no manual de estágio em formato de ensino. Então, você vai clicar, né, no primeiro estágio lá no manual, né, do estágio supervisionado de ensino. Quando vocês clicam lá, vocês vão ter o manual desse estágio. No caso, o ensino vocês vão fazer na escola, tá? Vocês vão fazer na escola, vocês vão procurar essa escola. Pode ser em formato online ou presencial, mas não pode ser sem ser na escola, no caso do ensino aqui, tá? Aí vocês vão fazer, pode ser qualquer uma da educação básica. E aí, por exemplo, se você é formado, né, vai fazer o seu curso. Se o seu curso for de educação infantil até o ensino médio, então você tem que realizar o estágio dentro dessa fase aí. Se o seu curso for do ensino fundamental 2, do sexto ao nono ano, e o ensino médio, então você vai fazer o seu estágio dentro dessas modalidades aí, ok? No caso, por exemplo, para quem faz segunda licenciatura em artes visuais, por exemplo, não faz educação infantil, mas pode fazer o ensino fundamental em anos iniciais, em anos finais, e o ensino médio, por aí vai. Vamos supor que você, no caso, né, quando a gente fala de profissionalizantes, são aqueles cursos profissionalizantes. Então, por exemplo, você vai procurar, deixa eu colocar aqui mais um aqui, no caso aqui, né? Você vai realizar então um estágio em mais de uma etapa. Dentro desses cursos, a habilita deverá escolher apenas uma delas para a elaboração do plano e a escrita do relatório. Deixa eu verificar que está mais aqui na frente, que aqui o estágio supervisional está bem aqui na frente, que eu ia falar exatamente sobre isso, estou antecipando aí. Então, por exemplo, você vai, no caso, para vamos supor que você vai fazer um curso, né? No caso, tem um curso profissionalizante para formação de professores. E aí, nesse curso de formação de professores, tem lá
área de pedagogia. Então, aí você vai dar aula, no caso, pedagogia. Ah, é aula de português. Então, aí o aluno vai acompanhar a aula de português. Ah, é aula de matemática. E o curso, então, né, vai ser, você vai fazer aula de matemática nesse curso profissionalizante, você vai dar aula nesse curso profissionalizante. Então, tem que ter, nesse curso profissionalizante, a disciplina que compete ao seu curso de segunda licenciatura ou formação pedagógica. Vou voltar aqui. Como eu falei para vocês, vocês podem, então, no caso, segunda licenciatura e formação pedagógica, vamos supor que você está fazendo história. Então, a história, ele vai o quê? Qual que é a habilitação? Ah, é a partir do ensino médio, um exemplo. Então, aí você vai acompanhar as turmas do ensino médio. Não, a partir do ensino fundamental 2. Então, você vai acompanhar ensino fundamental 2 e ensino médio, mas na hora de você escolher, você vai escolher, então, no caso, o seu curso, né? Você vai habilitar, então, para escolher uma dessa turma que você for fazer, você vai, então, elaborar o plano de aula e a escrita do relatório, tá? Então, eu quero todo mundo aqui, gente, estou olhando todo mundo aqui, viu? Todo mundo visível aqui para eu poder acompanhar a nossa aula, para ver se vocês realmente estão prestando atenção na nossa aula aqui, tá? Como eu expliquei lá na mensagem que eu mandei para vocês. E aí, o que acontece? Nós temos aqui, né, a ficha de frequência. Depois que você faz, então, lê o manual tudo direitinho, embaixo tem a ficha de frequência, e dentro dessa ficha de frequência tem aí para vocês poderem ver a quantidade de horas que vocês vão fazer na escola ou no curso profissionalizante que vocês escolherem fazer, tá bom? Então, aqui a gente clica na ficha de frequência e olha só que interessante. A parte teórica, ela já está preenchida. Então, essa parte aqui, vocês nem precisam se preocupar com isso, tá? Então, a parte teórica está aqui. Aqui está escrito segunda licenciatura e para quem tiver formação pedagógica, vai estar escrito formação pedagógica. Então, aqui você vai falar o nome da segunda licenciatura que você está fazendo, e se tiver escrito formação pedagógica, o nome da formação pedagógica que está fazendo na área tal. Veja que aqui, ó, já tem as 200 horas, vai colocar o seu nome completo e vai colocar o seu RU. Muito tranquilo essa ficha de frequência. E aqui embaixo da ficha de frequência, aí sim você vai completar com o que você vai fazer lá na escola. Qual é o total que você vai fazer na escola? 28 horas, né? Na escola ou no curso profissionalizante. Não pode ultrapassar 6 horas por dia, tá, gente? Então, essas 28 horas, 20 horas é de observar, você vai só observar as turmas. Vamos supor que cada dia você fica com uma turma, né? Observando o professor. Aí você vai dividir essas 20 horas aí, né? Nessas turmas aí. E 8 horas vocês vão dar a aula, tá? O ideal, assim, um exemplo, né? Quando eu fiz a segunda licenciatura em letras, o que eu fiz? Eu fiz um plano de aula, né? Eu tinha 8 horas para cumprir, para uma determinada série, por exemplo, o primeiro ano do ensino médio. Então, eu fiz só para o primeiro ano do ensino médio e dei, né, 50 minutos, até dar as 8 turmas lá para poder dar a quantidade de horas de aula. Então, você pode fazer um plano de ação para dar para uma turma só, né, para poder dar essa quantidade de horas aí, do que fazer um plano de ação, não, um plano de aula, do que fazer vários planos de aula, né, para poder você escolher um deles para você colocar no seu relatório. Então, assim, minha sugestão para vocês têm que fazer 8 horas de docência, tem que dar aula, e a aula que você vai dar são 8 horas de aula, tá, gente? Você tem que dar essas 8 horas de aula, ok? É muito importante que vocês compreendam isso, que você precisa dar essas 8 horas de aula, tá certo? E aí, no caso, você vai, então, né, a carta de apresentação. Essa carta de apresentação... Tô querendo muito ver todos vocês aqui comigo, viu, gente? Como eu expliquei lá no recadinho para vocês, todo mundo olhando aqui para saber se realmente estão prestando atenção na minha aula aqui, hein, galera? E aí, o que acontece? A carta de apresentação, gente, é só para você poder chegar na escola e se apresentar, né? Para você poder se apresentar e falar assim, olha, eu sou aluna da Uninter, eu sou aluno da Uninter, eu quero fazer aqui o estágio, tal hora. Então, essa carta de apresentação é assim o modelo, tá vendo aí? É o primeiro passo que você vai fazer na hora de fazer o estágio, é esse aqui. Ah, Aline, mas eu já estou na escola. Eu preciso? Não, não preciso. Se o pessoal já te conhece, beleza, tranquilo, sem problema nenhum. É só porque, às vezes, acontece de você ir num lugar e a pessoa nem saber quem você é. Então, aí você vai fazer o quê?
Você vai fazer o primeiro passo, que é a carta de apresentação. Aí você vai escolher o curso, né? Que você é, o nome completo, e vai colocar a formação que você está e o RU. Ok? Mais uma vez aqui tá falando, né? Às 20 horas, 28 horas aí para você poder fazer o estágio. Nessa carta de apresentação, gente, que você vai fazer, igual eu falei para vocês, se você for fazer em grupo, né, cada um tem que apresentar a sua, tá bom? No caso aqui, se for fazer em grupo, ele pode ser feito, o estágio pode ser feito em grupo, tá? E aí, no caso, você não vai precisar de mandar essa carta de apresentação lá para o Uninter, tá? Isso aqui é só... Presta atenção, essa carta de apresentação é só uma forma de você se apresentar para o lugar onde você vai. Não é obrigatório você enviar para o Uninter, não é obrigatório. Isso aqui é só para você se apresentar para o local que você vai fazer o estágio. Tudo bem até aqui? Todo mundo entendeu essa parte da carta de apresentação? Beleza? Ótimo, ok. E aí, né, no caso, o segundo momento para você poder fazer o seu estágio vai ser o termo de compromisso, tá? Esse termo de compromisso, antes de você escrever lá no AVA, né, que você vai postar lá no AVA, o que você vai fazer? Você vai pegar as informações da escola, tá bom? Então, no termo de compromisso, você só vai colocar as 28 horas da parte prática. Aquela parte onde é teórica, você não coloca aqui no termo de compromisso. Até mesmo esse termo de compromisso é um termo de compromisso que você está fazendo com a escola que você vai fazer o estágio e com a Uninter. Então, aí você vai colocar a carga horária. Qual é a carga horária? 28 horas. A unidade, o que é a unidade? O nome da escola ou do curso, do lugar onde está acontecendo o curso profissionalizante, que vocês já sabem, que eu falei para vocês. Endereço do quê? Da escola. Inscrição do CNPJ da escola e o supervisor de estágio. Aqui, no caso, esse supervisor de estágio é o nome da pessoa que vai estar escrito no seu manual lá de Curitiba, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. E a descrição da atividade, que é o que você vai fazer lá. Como que é isso? É aqui. O que você vai fazer lá? O que você vai preencher lá nesse campo que você vai fazer lá na escola? Você vai colocar isso daqui, ó. Formato de estágio ensino, tá? Na cláusula 4 do termo de compromisso. Formato de estágio de ensino e as atividades que você vai fazer. O que você vai fazer nesse formato de ensino? Observação das aulas, levantamento de dados sobre a escola, elaboração do plano de aula, docência e elaboração da produção conceitual, entre outros, ok? Isso aqui que você vai escrever, não é para falar assim, vou dar aula disso. Não, é para colocar isso aqui. Tá lá, gente, isso aqui é no manual, é mamão com açúcar, é só você fazer o que está sendo orientado para você fazer. E aí, no caso, né, você vai, então, postar no termo de compromisso e pegar essas informações. Então, você vai postar e vai gerar uma ficha. Quando gera essa ficha, você vai imprimir e vai levar para a sua escola a assinar. E vai também pegar, assinar, carimbar e assinar, e aí você vai remandar para Curitiba. E aí, no caso, né, você vai escanear e vai remandar e vai colocar no link trabalho. No caso, deixa eu ver aqui, ó. Aqui está o exemplo do termo de compromisso. Você vai colocar seu nome, CPF, nananã, aquela coisa toda. E aqui você vai colocar o CNPJ, o nome da escola, o bairro, a cidade. E vai mandar lá, né, para Curitiba. No caso, gente, nós temos aqui no nosso canal do YouTube, da Uninter de Santa Maria, eu explicando passo a passo de como preencher o termo de compromisso. Depois vocês podem dar uma procurada que explica direitinho. Mas ali, dentro do estágio, no ícone trabalho, do lado esquerdo, é que tem escrito lá, termo de compromisso, onde você vai preencher o termo de compromisso. Nesse termo aqui, ó, supervisor do estágio, isso aqui tem lá no manual de vocês. Aí, o que acontece? Vamos supor, o manual do William está escrito o nome de uma professora. No manual da Patrícia está escrito o nome de outra professora.
Manual da Alude, assim, e é por aí vai. Da Eliane, a mesma coisa. Então, assim, tem que olhar lá no manual, como eu expliquei para vocês lá no começo, tá bom? E aí, você vai, então, depois que o seu termo de compromisso for aprovado por Curitiba, você, então, começa o seu plano de aula, tá? O que é o plano de aula? É o que você vai dar de aula para usar, no caso, a turma que você for fazer, tá bom? Então, no plano de aula, a gente tem identificação, que é a disciplina, o ano e a série, o conteúdo de aula ou projeto de ensino. Um adendo aqui, gente, só começa o seu estágio depois que você receber o deferimento do seu termo de compromisso. Por isso que você não vai colocar, por exemplo, uma data para começar o seu estágio. Vou mandar o meu termo de compromisso hoje e vou começar meu estágio amanhã. Não. Você vai mandar daqui 10 dias. Você vai começar seu estágio daqui 10 dias. Se você for mandar hoje, você vai colocar para começar seu estágio daqui 10, 15 dias. É muito importante isso, porque às vezes você começa o seu estágio antes de dar o termo de compromisso definido, e aí você não tem um seguro que está escrito lá no termo de compromisso. Então, prestar atenção nisso, tá? E aí, depois que der definido, aí você vai poder mandar a sua aula, seu plano de aula que você vai fazer. É lógico que você não vai mandar logo de cara, depois do termo de compromisso feito, porque você vai começar o seu estágio. Então, quando você começar o seu estágio, você vai observar a turma primeiro. Depois que você observar a turma primeiro, é que você vai ver lá com o professor que você está acompanhando, exatamente o que ele quer que você, por exemplo, pode sugerir de aula para ele, para até ajudar ele durante a aula dele. Então, por isso que é importante você primeiro observar para depois você propor um plano de aula. Aí, quando você tiver ok, você vai e faz a proposta do plano de aula, tá bom? E aí nós temos, então, o conteúdo que você vai fazer para poder dar aula. Aí vem o objetivo, que são 3 objetivos, né? Terminado em ir, né? No verbo no infinitivo. Síntese do assunto, você vai propor aqui. E aí, o desenvolvimento da aula, né? A produção, o desenvolvimento, como que vai acontecer a sua aula, como você vai fazer a sua aula de forma mais detalhada, que recurso que você vai usar, data show, projetor, por aí vai, uma televisão e referências. Aqui é muito importante que vocês pensem no assunto, porque o assunto, presta atenção, hein? Isso aqui é muito importante. Porque o relatório que vocês têm que fazer disso daqui, começa aqui. Então, você presta atenção no tema que você vai escolher aqui para dar aula, porque depois você vai ter que aprofundar nesse tema durante o seu relatório. Você precisa de mais autores falando sobre esse tema. Então, escolha um assunto. Vou falar sobre o meio ambiente, né? Na escola, meio ambiente sobre isso. Ou vou dar a aula de matemática sobre aquilo, ou história sobre isso. Você precisa entender que esse assunto ele precisa depois ser aprofundado durante o seu relatório. Então, escolha aí, tá? Aí, né, depois que você fizer isso, você der a sua aula, você vai postar a sua ficha de frequência. A gente já explicou como que preenche aqui a ficha de frequência, né? E aí você vai, então, depois que fizer a aprovação da sua aula, né? Aí você vai colocar aqui a sua ficha de frequência, certo? Nesse caso aqui, como eu expliquei para você, já está preenchido. E a outra você vai preencher. Como que eu vou preencher aquela outra parte, Aline? Aquela outra parte que você vai preencher, que é essa parte aqui, ó, que é a parte das 28 horas, você vai preencher, né? Vamos supor, hoje é dia 2 de agosto. 2 de agosto de 2022. O que você fez? Observação. Vai escrever aqui, observação. Quantas horas você fez de observação? Aline, eu só consigo fazer 2 horas por dia. Beleza, 2 horas por dia. Só que aí, essas 2 horas por dia tem que somar até dar 28 horas. Então, o que acontece? Cada dia que você for, vai ser 2 horas, vão ser 2 horas. Então, logo, a quantidade de dias vão ser mais tempo. Vai ser de 2, 3 semanas. Agora, se você fizer 6 horas por dia, aí vai ser menos de 2 semanas. Aí você, então, fez as 20 horas de observação, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, até dar 20 horas, né? Então, 2, 3, 4, 5, 6, até dar as 20 horas.
E às 8 horas depois começa o dia docência. Então, você vai colocar, por exemplo, semana que vem, dia 10 de agosto, o que você fez? Docência. Então, você vai colocar assim, docência. Quantas horas? Aí eu só fiz 4 horas. Então, 4 horas aqui, 4 horas amanhã. Então, é assim que você preenche a ficha de frequência. Você precisa saber a quantidade de horas que você pode fazer na escola. Posso fazer 6 horas por dia, porque não pode ultrapassar 6 horas. Não, eu posso fazer menos de 6 horas. Então, aí você vai aumentar os dias aqui para dar até as 28 horas, ok? A outra parte, como você viu, que é a parte da teoria, já está toda completa, né? Já está tudo completinho, tudo certinho. Então, vamos lá. Você mandou a ficha de frequência, deu ok, né? Primeira coisa, carta de apresentação, não precisa mandar para Curitiba, isso é só para você se apresentar. O que você vai mandar a primeira coisa para Curitiba? Termo de compromisso. Termo de compromisso deu deferido? Beleza. Segunda coisa, o que é? Ah, muito bem, é aquele plano de aula que você fez. Deu deferido? Beleza, você foi lá, deu a aula, fez tudo, e agora então você vai postar a ficha de frequência. Deu deferido a ficha de frequência? Aí só vai ficar por último a produção conceitual. E aí aqui que é muito importante que vocês vejam como fazer, porque dá um trabalhinho, né? Então, vocês têm que fazer a capa, o sumário, a introdução, o desenvolvimento e a consideração final. Então, nós temos aqui o exemplo de sumário, né, que vocês vão fazer para vocês poderem colocar tudo certinho. E a capa, aqui, ó, vamos depois mando para vocês verem as normas da BNT, porque tem tudo normas da BNT. E um modelinho da capa para vocês, que eu peguei de um outro trabalho antigo que a gente tinha aí, para vocês poderem fazer o modelinho da capa desse roteiro, dessa produção conceitual. E então, nós vamos começar a introdução. O que eu vou escrever na introdução, Aline? Pelo amor de Deus. Você vai fazer a sua apresentação. É como se fosse, gente, quando você vai chegar numa pizzaria e lá na pizzaria vai ter o cardápio, né? Do que você vai ter dentro dessa pizzaria. Aqui, a mesma coisa, você vai apresentar o que as pessoas vão deliciar-se na sua produção conceitual. Ok? Então, você vai colocar os objetivos do estágio, onde ele foi realizado, como que você fez, como que esse estágio está estruturado, o que você desenvolveu nesse estágio. Então, o objetivo está na página 8 do seu manual. Você pode pegar esse objetivo do estágio lá. Vai escrever com as suas próprias palavras e destacar o objetivo do estágio. Então, mamão com açúcar até aqui. E aí, você vai, então, colocar qual que é a sua especificidade. Ah, eu tô fazendo o estágio... Eu tô fazendo não, né, gente? Porque aqui é a terceira pessoa do singular, não é eu, nem nós, tá? É de forma impessoal. E aí, você vai colocar esse estágio é de estágio previsionado de ensino, o objetivo que eu falei para vocês, né, que estão lá, que vocês escreveram com a forma. Por que você está fazendo esse estágio? Por que ele é importante? Né, fazer esse estágio na escola, por que ele é importante para você, e aí você vai, então, destacar isso daí, tá bom? Então, esse aqui é a introdução. Aí você vai colocar o lugar onde você está fazendo o estágio, como que você utilizou, sua metodologia, atividade que você desenvolveu nesse estágio, tá bom? Que é observação, docência, né, gente? Essas coisas aí. Agora, você vai começar o seu desenvolvimento. Olha só. Nesse desenvolvimento, é de 2 a 5 parágrafos indicando quais os itens das atividades que compõem esse desenvolvimento do estágio. E depois você vai descrever cada estágio, né, modalidade, educação, observação e sequência apresentando a seguir. Deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. Vocês estão observando que a introdução está escrito 1 ponto introdução? Você vai colocar 1 ponto introdução. Aí você vai para o desenvolvimento. 2 ponto desenvolvimento. 2.1 estudo da arte. Esse estado da arte. O que é esse estado da arte? O estado da arte é você aprofundar naquele tema que eu falei para vocês lá no início do seu plano de aula. Você vai aprofundar. Então, vamos supor que você, né, colocou lá no seu plano de aula falar sobre o meio ambiente. Então, você vai procurar vários autores, né, no máximo uns 4 aí, no mínimo, melhor dizendo,
e falar sobre esse assunto que você escolheu, né? Você vai fazer aquela fragmentação que você já sabe, vai ler e vai escrever com suas próprias palavras sobre o assunto ali, reforçando o tema que você deu lá no começo da sua aula, lá no plano de aula. Aí vai ser de acordo com a temática que você escolheu para você dar o seu plano de aula. Então, o estado da arte é isso. Você vai procurar em fontes importantes, fontes confiáveis, autores. Pode ser na biblioteca virtual, que vocês vão procurar para poder preencher e escrever sobre o assunto que você começou lá no seu plano de aula. Então, aqui tá falando passo a passo, tá, gente? De onde você encontrar esses autores, né? Tá tudo no manual isso aqui, só coloquei isso daqui. E aí você tem que escrever de 1 a 2 páginas, tá bom? De 1 a 2 páginas. Essa parte aí. Aí no 2.2 é o campo externo remoto, que é a análise magnética. Então, isso daqui, você vai escolher um filme que está no final do seu manual e vai, então, falar sobre esse filme, tá? Pode ser um filme, ou um documentário, ou um museu virtual. E aí você vai falar. Isso aqui é de 2 a 3 páginas, tá bom? E aqui, no caso, você vai falar o 2.2.1 para identificar. Isso aqui falando passo a passo o que você vai ter que colocar do filme que você está assistindo, tá bom? Que você assistiu. Identificar o tema central, se ele é político, religioso, em qual contexto se passa, qual é o tipo do ambiente predominante. Aí 2.2.2, o roteiro, vai apresentar como que é esse roteiro, quais são os elementos históricos. Aline, pelo amor de Deus, onde que tá isso? Tá dentro do manual que eu falei para vocês lá, o passo a passo, onde você vai achar o manual, tá bom? Dentro do seu aula. Aí 2.2.3, que é o ambiente e espaço, tudo falando sobre o filme, tá bom? 2.2.4, personagens desse filme ou do documentário que você assistiu, reflexões e por aí vai. E, gente, presta atenção nessa numeração. Essa numeração, vocês têm que continuar com essa numeração. Não coloquem outros números e coloquem esses subtítulos aqui na hora que você for fazer o seu relatório. Coloca para poder o professor de Curitiba entender o que você está escrevendo, interpretar de forma correta o que você está escrevendo, para não ficar uma coisa subentendida. Então, coloca essa questão que eu estou te falando aí para vocês. E 2.2.7 é a ficha técnica que também tem lá no manual de vocês têm que preencher, tá bom? Então, isso aqui tudo tem dentro do manual, onde depois vocês vão assistir ao filme para poder ver. Assisti ao filme, escrevi tudo sobre isso, o que eu vou fazer agora? 2.3, material didático e criação e reflexão. Você vai dar aula no plano de aula, não vai? Você vai ter plano de aula. Então, você vai ter que produzir um material, um objeto que identifique esse plano de aula e vai colocar aqui as fotos desse objeto e falar sobre esse objeto desse plano de aula. Vamos supor que você vai fazer uma aula de matemática e aí você vai criar uma forma, um objeto que ajude os alunos a saberem a contar. Então, você vai pegar e vai escrever, vai explicar, vai criar esse projeto, vai tirar a foto e vai mostrar aqui, tá? Então, crie um objeto que auxilie na sua aula e ele deve estar descrito no plano de aula também, tá? Pensa, por exemplo, no jogo, nos fundamentos desse jogo, como será esse jogo, e aí você vai escrever tudo sobre esse jogo. No seu material didático, precisa estar relacionado com a linha de pesquisa que você optou. Relatar como foi a construção desse material que eu falei para vocês. Fazer uma análise sobre isso, foi difícil, foi fácil? Não, foi muito, nananã, aí vocês vão falar. Sobre como que você vivenciou, como que você fez esse material. Você achou que isso foi trabalhoso? O que você fez para poder criar esse material? Como que é essa vivência? E colocar as fotos, mas tomar muito cuidado para não ultrapassar o número de páginas, porque aqui é de 2 a 3 páginas, tá? Esse momento aqui da produção conceitual. E depois, a prática do campo e as teorias práticas. O que é isso, Aline? É você pegar a sua teoria que você está estudando no seu curso, e aí você foi lá na escola, aí você pegou e fez lá o seu plano de aula, você vivenciou, aí você vai fazer uma ligação entre a teoria e a prática.
tranquilo aqui, né? Ah, realmente eu aprendi isso, realmente eu vi que isso é assim. Não, não é assim não. Aí você vai escrever, não foi desse jeito, foi assim, foi assado. Então, você vai fazer essa ligação entre a teoria e a prática, e tem que escrever de 4 a 6 páginas, tá bom? Então, é uma mistura de todo o estágio. Você fez a parte prática, remota ou não, e vai fazer, então, o que você pôde aprender. Depois, você vai colocar o que você aprendeu no estágio e fazer a comparação com a teoria do seu curso, da sua linha de pesquisa e por aí vai, tá bom? E aí você vai colocar, então, escrevendo aqui a teoria e a prática. E graças a Deus chegamos ao final, né? Meu Deus, esse trabalho, esse estágio não acaba, pelo amor de Deus, gente. Acaba. O legal é que vocês, né, vão fazer aí em um só, 2 em 1, né? Que são 200 horas, vocês não vão precisar de fazer duas vezes na escola. Você vai escolher uma vez e vai fazer tudo de uma vez, né? Considerações finais, né? Você já sabe, você vai falar tudo que você aprendeu, né? De significado dentro do seu estágio, como que ele foi significativo para você, importante para a sua formação acadêmica, e aí é de 1 a 2 páginas. Então, é uma conclusão aí que você teve, né? Durante a sua trajetória do estágio. Deixa eu só voltar aqui para o nosso começo, porque o que acontece? Bem aqui no nosso começo, tem aquele monte, né, de novos links para quem é de formação pedagógica. Quem é formação pedagógica, além disso daqui, né, além disso daqui que eu acabei de explicar para vocês, vocês vão fazer as após dessas matérias aqui, ó. Quem é formação pedagógica, tem todas essas matérias aí, ó. Aula 1, aula 2, aula 3, vocês vão fazer a após dessas aí, tá? Então, vocês vão fazer a após de didática, a após de currículo e a outro currículo tem lá, tá? Quem é formação pedagógica, além do relatório, além do estágio na escola, vai fazer isso aqui. Quem é segunda licenciatura, não precisa. Só vai fazer o relatório. Tanto que, no segunda licenciatura, como eu mostrei para vocês, olha só tem aula 1 e aula 2. Ou seja, só o relatório, que já é um bom trabalho, né? E o estágio na escola, tá bom? Então, é só nesse sentido aí que precisa fazer. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para a gente falar. E aí a gente já termina a nossa explicação para vocês fazerem as suas perguntinhas, que eu sei que deve estar em todo mundo aí. Nossa Senhora, meu Deus do céu, né? Mas não se preocupa não, gente. Depois vocês começam a fazer, ficam mais tranquilos. O importante é iniciar, é começar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Todo mundo já... Deixa eu ver aqui. Aí, gente, então vamos lá. Segunda licenciatura. Como é que é a etapa? Carta de apresentação, termo de compromisso, plano de estágio, que é o plano de aula, ficha de frequência e o relatório de estágio. Pessoal de formação pedagógica. Carta de apresentação, termo de compromisso, plano de estágio, que é o plano de aula, ficha de frequência, relatório e fazer todas as após para ser aprovado no estágio, tá bom? Como que funciona a formação pedagógica? No final da nota, APOL 1, 15%, APOL 2, então são 4 APOLs, valendo 15%, e produção conceitual, 40%, para dar a nota da formação pedagógica, ok? Alguma pergunta? Pode perguntar, vamos lá. Dúvida? Sim. Pode falar, Eliane. Olha só, professora, eu gostaria, na verdade, de fazer, porque eu fui anotando à medida que você foi falando. Sim. Tem uma coisa importante. Esse estágio que eu tenho que fazer na escola, eu quero fazer na escola de ensino médio, a escola que eu trabalho, que é profissionalizante. Não tem problema, eu posso fazer nela, desde que seja na área de história. Isso. Tudo bem. Só que eu tenho que fazer 2 estágios, na verdade, né? Ensino médio para formação pedagógica? Falhou a pergunta, por favor. Falhou na hora de você perguntar. Eu vou fazer o estágio, né, na escola, vou optar pelo ensino médio na escola, né? Mesmo sendo uma escola profissionalizante. Só que, por exemplo, com formação pedagógica, eu não tenho que fazer também no ensino fundamental? 2? Não precisa.
Pode fazer só isso. O que você não tem como fazer, por exemplo, é no ensino infantil. Porque não tem aula de história para o ensino infantil. Se você quer optar só por fazer no ensino médio, não tem problema. Pode fazer só no ensino médio. Pode fazer o seu estágio nas séries do ensino médio, nos dias aí que você tiver que fazer, não tem problema. Ou Pode ser seja, no então é primeiro, só segundo, isso terceiro e ano. pronto. Eu não preciso entregar mais nada de estágio, a não ser as 4 após e mais esses documentos e pronto, acabou. Já estou aprovada no estágio, é isso? Isso. Que beleza, né? Maravilha! Eu achei que eu ia ter que fazer 2 estágios, no ensino médio e em outra escola no ensino fundamental. Eu achei que eram 2. Eu falei, meu Deus do céu. Mas agora melhorou. Facilitou para vocês Facilitou agora bastante. do É segunda isso mesmo, licenciatura em perguntar. formação pedagógica. Deu uma melhorada para vocês, ficou Nossa mais Senhora, rápido. eu já estava preocupada que meu coração batendo forte, né? Porque prazos, né? Prazos, né? Então, beleza. Vou deixar a Que palavra para o bom, pessoal, tá? que bom, que bom que você ficou mais tranquila. Aline, deixa eu te perguntar. No meu caso, que eu faço, né, a segunda licenciatura, né, em pedagogia, tenho que fazer também na modalidade do EJA? Ou Não, você só o pode Master? fazer, mas não é obrigatório fazer. Você pode fazer. Você pode fazer no EJA, você pode fazer na educação infantil. Se quiser ter seu leque, né, de experiência, você pode fazer. Não, mas eu quero fazer só na educação infantil, porque eu tô sem tempo e não sei o quê. Aí você pode fazer só na educação infantil. Aí você vai fazer um plano de aula para uma turma X da educação infantil. Se você quiser acompanhar só o professor, você pode. Se você quiser acompanhar outros professores, né, para você poder ver várias metodologias diferenciadas, você também pode, mas aí você vai escolher um desses apenas para você poder fazer o seu plano de aula e aplicar a aula nessa turma aí que você escolher. Nesse caso, eu vou ter que fazer as após também ou não? Segunda licenciatura está livre de Apolo. Maravilha, né? Só precisa fazer o relatório mesmo, que é a produção conceitual. Tá bom, então. Obrigada. Por nada. Alguém mais? Perguntinhas? Pode mandar as perguntas aí. Eu queria saber se o estágio ele vai ser usado para a produção do TCC. Não vai ser usado para a produção do TCC. Neste momento, vocês, segunda licenciatura em formação pedagógica, não têm essa opção somente de ensino. Nessa nova fase de vocês. Você vai colocar lá, na hora que você for falar, fazer o relatório, na introdução, né? Você vai falar que o seu estágio de ensino, tá? Os supervisionados de ensino e somente, tá? Beleza? Quem mais? Vai, William. Professora Aline, é o seguinte, com relação ao estágio, no momento onde falo da escola, eu posso usar com clareza, colocar os detalhes da escola, ou não precisa e ou não pode? Por exemplo, quando eu fiz a primeira licenciatura, né, não poderia colocar os dados explícitos da escola sem a autorização da escola, como o nome da escola, da professora e etc. Né? Aqui no caso, preciso ou não preciso, uma vez que é um pouco resumido quando a gente fala da escola em si. Quando você for, primeiramente, fazer o termo de compromisso, você precisa do nome da escola, precisa do endereço da escola, precisa de tudo da escola. Sim. Quando você for fazer a introdução, você pode descrever a escola, como que ela é, etc, etc. Agora, se você for nominar alguma coisa, aí você precisa de autorização da escola. Entendi. Porque até então você está falando sobre a escola, o nome da escola, porque ele já te deu autorização para falar o nome dela, até mesmo senão você nem consegue fazer o termo de compromisso se não tiver a identificação da escola. Sim. E aí você pode contar um pouquinho, sim, sobre a escola sem problema algum. Tá, ok. Obrigado. Até mesmo na introdução, né? Na hora que você for fazer, você vai precisar de ter bastante coisa ali para poder falar, né? Como é que foi, aquela coisa toda. Bastante. Né? Então, PPP, essas coisas, pode falar também da escola, não precisa aprofundar. Necessidade. Não, não né? É necessidade, não. Tá. Agora, se quiser mais trabalho, né? Não quero. Fala mais focado ali no que você vai falar ali na introdução, na metodologia, né? Foca mais no que você vai estar, como você está fazendo, de que forma que você fez, como que você abordou, aquela coisa toda que é melhor. É mais assim, já tem bastante trabalho, você viu, né? Sim. Obrigado. Nada.
Mais alguma pergunta? Professor, olha só, no início lá da questão dos documentos, fala que são 200 horas de estágio, só que nós vamos fazer 20 horas de estágio, no caso, 20 horas de 28. fiscalização e 8 de docência, né, no caso. Isso. Mas aí, onde que entra esses 200? Na parte teórica, que já está preenchida. Que é essa que a gente vai preencher, né? Não, na parte teórica que já está preenchida, que eu falei para vocês assim, olha, aqui vocês nem precisam mexer, tá vendo? Já está tudo preenchidinho para vocês. A única coisa que vão preencher são as 28 horas que vocês vão fazer na escola, porque aqui já está tudo pronto, as outras que dá... agora é difícil, né? Ver a quantidade de cálculo aí, mas dá sempre um pouco, né? Sim. Até das 28 horas, né? 200 menos 28. Aquele restante já tá na parte teórica lá, que é a parte de cima do ficha de frequência, que inclusive, vocês viram lá onde vocês vão ver a ficha de frequência. Vocês vão baixar a ficha de frequência, já tá preparadinha para vocês, só preencher as 28 horas. Tá, ok. Aí tem só mais uma pergunta aqui, porque assim, no TCC eu posso fazer um artigo científico. Sobre esse artigo científico, eu já posso começar a escrever ou não? Eu tenho que esperar vocês me passarem um tema. Como é que é o funcionamento para eu poder começar a escrever esse tema? Só você ler o manual do artigo lá do TCC, do manual explicando, tá tudo explicadinho direitinho como você faz o TCC lá, tá? Tá. Uhum. Não precisa ficar esperando a gente mandar tema, não. Vocês que vão mandar os temas. Então tá bom. Tem a ver com a aula de vocês, tá bom? Tá. Alguma pergunta mais? Ranger de dentes? Podemos Aline, encerrar? Só um minutinho. No caso do preenchimento das 28 horas, né? Você, se tiver dúvida, a gente pode procurar você. Como é? Pode sim. A gente agenda um dia e um horário para a gente poder tirar as dúvidas na hora do preenchimento sem problema algum. Mas não se esqueçam, gente, leiam primeiramente o manual. Tá? E lá vai estar as informações do professor orientador do estágio, entre outras informações, né? Isso, sim. É muito importante, antes de qualquer coisa, que só deu uma explicação do que já tem dentro do manual. Mas aí vocês leiam o manual, porque lá é receita de bolo, viu, gente? Receitinha de bolo para vocês. Aí depois vocês podem agendar que a gente tira as dúvidas sem problema algum. Tá, joia. Muito obrigada. Por nada, eu que agradeço a vocês por terem estado aqui presentes, né? Vamos tirar uma foto, pode ser? Deixa eu só encerrar aqui pro pessoal da internet. Obrigada, gente. E é isso, qualquer dúvida vocês deixam aqui nos nossos comentários que a gente fala para vocês. Até mais, tchau.